E aí, meus amigos do Universo Físico, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do Universo Discreto e estamos no Natal. O Natal é essa época mágica, onde a gente descansa um pouquinho do trabalho, a gente come comidas gostosas, a gente se reúne com a família. E tem uma outra coisa importante que o Natal e o mês de dezembro nos traz, que é Star Wars. Bet you have. Eu assisti o Star Wars novo. Esse vídeo não é sobre Star Wars, já vou deixar bem claro isso. Até porque se fosse eu não ia falar bem. Eu fiquei bastante desapontado com algumas coisas do filme. Mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade visual. Eu vou ver até se eu coloco uns trechos do trailer aí. O filme tem umas cenas lindíssimas com uma tecnologia sensacional. E aí vamos discutir um pouco, não sobre o Star Wars em si, mas sobre a tecnologia por trás desses filmes de Star Wars, o universo Marvel nos cinemas, as próprias animações que a Disney desenvolve. Vamos falar um pouquinho dessa tecnologia. Se hoje a Disney é um dos maiores grupos corporativos do ramo de entretenimento, é porque ela soube aliar a arte com a ciência. E quando você une a arte com a ciência, você chega a produtos tecnológicos maravilhosos, que é o caso dos produtos Disney. Esse vídeo não é um vídeo pago Disney, tá? Mas se vocês quiserem mandar alguma coisa pra mim, Disney, ó, eu tô aceitando. Unir arte com tecnologia é algo já bastante comum. Personalidades como Ada Lovelace, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, o próprio Walt Disney, todos eles, de alguma maneira, sempre acharam importante você unir a ciência com a arte. Baseado em tudo isso, e no fato que o episódio 8 de Star Wars está nos cinemas, eu falarei de 8 tecnologias incríveis desenvolvidas pela Disney. Então vai ser um vídeo com 8 coisas produzidas pela Disney que são fascinantes. Mas eu não vou falar especificamente da Disney de forma geral não, tá? Eu vou falar do Disney Research, que é o grupo, a rede de laboratórios da Disney, vinculados à Disney, que procuram desenvolver tecnologias nas mais diversas áreas. Pois como vocês sabem, a Disney é um grande conglomerado de empresas. E até recentemente adquiriu a Fox também. Então é bastante grande e eles precisam de tecnologias nas mais diversas áreas. Então eu selecionei 8 que eu achei interessantes trazer aqui. Eles não vão estar em ordem de melhor para pior não, tá? Então não fique desapontado se o primeiro lugar não for o que você gostaria. Os 8 são bastante legais e vamos até eles então. Os 8 produtos tecnológicos sensacionais criados pela Disney Research. O primeiro, pessoal, é bem legal para quem curte robótica. É um artigo bem legal, vou ver se eu coloco ele na descrição aí para vocês. Se chama Development of a eu vou traduzir. Desenvolvimento de um robô bípede que caminha que nem um personagem de animação. Esse trabalho, pessoal, ele foi apresentado numa conferência internacional de robótica e automação e é uma maneira de você propor realista e divertida de um robô caminhar. É uma proposta que inclusive inspirou um robôzinho que vocês gostam tanto, que é o BB-8. De acordo com os criadores do projeto, criar robôs que incorporem personagens de animação no mundo real é uma forte demanda na indústria de entretenimento, pois esses robôs podem permitir interação física com personagens que só podem ser vistos em filmes ou TV. Então essa tecnologia ajuda também a você produzir um personagem de animação que interage com um personagem humano. Então esse artigo inspirou todos os seres bípedes que a gente vê em filmes ligados à Disney de alguma forma. E além de criar robôs realistas, é bom a gente pensar que a Disney está a fim de um dinheirinho, um cascalhinho, então é importante também na produção de brinquedos, né? Você vai criar robôs que andam de forma bastante divertida e carismática. Já na 7ª posição, pessoal, existe algo em computação que chamamos de controle de versão. E o que vem assim?
E o que vem a ser isso? De forma bem superficial, ele controla versões de um determinado documento eletrônico que você está trabalhando. Por exemplo, imagina que você tem um grupo de programadores que está desenvolvendo um site. Todos têm acesso ao mesmo código. E pode acontecer de duas pessoas executarem, escreverem coisas num mesmo documento. E isso aí, vocês sabem, vai dar pau. O controle de versão, ele controla isso. Ele permite que mais de um programador trabalhe ao mesmo tempo em um repositório, que é onde vão estar esses documentos aí. Quando dois programadores mexerem num determinado documento, o controle de versão pode unir as duas versões, se for possível. Se os dois mexerem na mesma parte idêntica, na mesma linha de código, ele vai dizer que tem um conflito e vai pedir para que vocês tomem a decisão de qual vai ser a versão final. Você pode, por exemplo, pegar o código que alguém está desenvolvendo e criar um repositório paralelo para você desenvolver. Então é muito útil. E toda empresa séria usa controle de versão quando tem uma equipe grande para não ter problema. Nota que o controle de versão ele não é restrito a código-fonte. Ele também pode ser usado, por exemplo, para grupos de pessoas que trabalham no mesmo documento de uma empresa, como um relatório financeiro. Ele pode ser usado também para que alunos escrevam no mesmo arquivo um trabalho para a faculdade. Se você observar, o próprio Google Drive ele faz às vezes de controle de versão um pouquinho, né? Não é uma ferramenta de controle de versão assim, mas ele tem algumas funções que lembram demais controle de versão. E claro que a Disney quis dar um passo além e criou uma espécie de controle de versão para contar histórias. Isso mesmo, você tem um controle de versão para histórias que estão sendo escritas. E o interessante é que não é um controle de versão que é puro texto, ele é visualmente gráfico. Então vamos supor que, por exemplo, você quer contar uma história nessa ferramenta da Disney. Você vai poder pegar um fantasminha, arrastar o desenho do fantasminha e dizer: o fantasminha vai dar um susto no Zé. Aí você coloca o Zé. Então assim, é feito para que pessoas com pouquíssima experiência consigam criar histórias sem conflitar com outras pessoas que estão contando aquela história no mesmo repositório. Para a gente entender melhor, vamos pegar um exemplo parecido com o que os autores usaram no vídeo que eles explicam esse método. Lembrando que ele usa a ferramenta Unity. Para quem trabalha com desenvolvimento de jogos, é uma ferramenta muito popular para criar jogos profissionais mesmo. Então vamos imaginar o seguinte: a autora Alice cria uma história introduzindo um fantasma aparecendo em uma cena. O fantasma aparece, né, com essa minha voz tentando imitar o Cid Moreira, que não está bom. Quando a Alice termina de fazer essa cena, ela dá um commit, ou seja, ela confirma essa operação no banco de dados, que pode ser um banco de dados MySQL comum mesmo. Logo depois, o Bob vai acessar o repositório e vai apertar Update. Quando ele aperta Update, ele vai baixar do banco de dados, vamos dizer assim, a história criada pela Alice. Aí vamos supor que ele decide remover a aparição do fantasma. Beleza, removi. Antes de concluir a operação, aparece uma janela nesse protótipo que a Disney desenvolveu, perguntando: tem certeza que você quer fazer essa operação? Se sim, ela é confirmada. E quando a Alice voltar, ela vai ter um preview da mudança feita por Bob. Tudo visualmente. E claro, o sistema lida com diversas situações de conflito. Se Alice e Bob estiverem manipulando um mesmo evento de história ao mesmo tempo, esse conflito não vai ter solução, porque a gente vai ter que decidir se a gente segue a linha que a Alice desenvolveu ou a linha do Bob. Nesse caso, se a Alice comitou primeiro, ou seja, ela confirmou a operação primeiro,
Se o Bob tentar, o sistema vai impedir e vai pedir que ele atualize o seu repositório antes de continuar. Mas vamos supor que o Bob é meio radical e não, eu quero continuar a história do meu jeito. Depois a gente chama o Bob Iger, que eu acho que é o CEO da Disney. E depois o Bob Iger decide de quem vai ser a história. Então ele pode criar um repositório paralelo e continuar a história dele sem nenhum problema. É muito legal porque é possível visualizar a história à medida que ela vai sendo construída e depois você aperta um botão e você vê aquela animação acontecendo. Então é uma maneira bastante legal de prototipar uma história antes de chamar os mega animadores e adicionarem aquele padrão de qualidade Disney visualmente. De qualquer forma, essa ferramenta é fundamental para a criação colaborativa de histórias, sincronizando ela entre todo mundo. E ela pode ser usada também para HQs, para filmes de verdade e por aí vai. Isso também é muito legal, pessoal. O trabalho do Top 6, ele se chama Catching a Real Ball in Virtual Reality. Pegando uma bola de verdade num cenário virtual. Galera, esse aí, eu acho que o vídeo explica muito bem o que acontece. Eu vou colocar o trecho de vídeo aí. O usuário consegue pegar uma bola real enquanto está com um óculos assistindo tudo no ambiente virtual. Você deve presumir que para isso dar certo, a bola do mundo real tem que estar super sincronizada com a bola do mundo virtual. Para isso, você vai ter que calcular o trajeto da bola, que entra uma física aí razoável. A sincronização entre a bola real e virtual é uma coisa de louco. Muito bem feito. Nesse trabalho, ele permite 3 tipos de visualizações. O primeiro é da bola virtual renderizada, de fato, a trajetória, a curva, se ele jogar a bola, né, em uma trajetória curvilínea, e um ponto em azul que ele calcula o local que provavelmente a bola vai cair. No sistema demonstrado, é possível fazer todo o rastreamento virtual e praticamente idêntico ao apresentado no mundo real. Para fazer isso, você precisa combinar a física com uma ferramenta que é muito útil para a predição, que chamamos de filtro de Kalman, que é o que eles usam nesse trabalho, que eu ainda pretendo abordar nesse canal também. Eu queria falar de filtros de Kalman. Esse filtro de Kalman tem um papel importante para estimar o movimento da bola enquanto ele se aproxima do alvo. E é muito legal ver a demonstração real, porque eles mostram tanto a visão no óculos da trajetória da bola, para assim o cara pegar, como existe um outro modo de visualização onde você não vê a trajetória, você só vê apenas um azul aqui perto da mão, que é onde a bola vai cair. E ela, pum, cai certinho. É um troço muito legal. Dado a grandeza do Disney Studios, nos mais diversos países, o conceito de redublagem é uma coisa importante. Né? A Disney faz seus filmes e quer divulgar na maior quantidade de países que tem no mundo. E isso acaba gerando um transtorno muito grande em relação à redublagem, porque ele vai ter que ser dublado para a língua de cada país. E isso acontece não só em animações, mas também em filmes e jogos. Então a Disney tem um grande problema, que é a redublagem. E se a gente conseguisse de alguma maneira auxiliar a redublagem dos filmes nos mais diversos países? Foi isso que a Disney e os seus pesquisadores pensaram quando criaram o paper chamado A Mouth Full of Words, Visually Consistent Acoustic Redubbing, né? Uma boca cheia de palavras. Aliás, é muito bom o nome desse paper, eu vou explicar por quê. Redublagem com acústica visualmente consistente. Tá? É minha tradução, eu sei que não está perfeita, mas é só para entender.
O que esse sistema faz, gente? É sensacional. Ele pega a imagem de uma pessoa falando e mostra uma lista de possíveis diálogos que se encaixam com aquela movimentação labial, né? Existem até canais que fazem isso de brincadeira, eles redublam personagens dizendo bobeira, mas encaixando bem o movimento dos lábios. É possível, a partir de uma imagem de um cara falando, ele produz possíveis textos que o cara diz. Isso pode ajudar muito alguns países aí que precisam de falas que sejam consistentes com aquele movimento labial. Eu vou botar o vídeo aí que mostra o exemplo disso. Isso é uma parada muito legal. Plane swatches. Like swats. Needle pots. Then swinged. Tax rush. Like to watch. Police to mine first. Dice your mots. See blue mine on. She has to us is. Yes, rots. Dá até para assumir que no futuro você consiga até uma redublagem automática de vozes. E para isso ficar realista, eles trabalham com algo que eles chamam de fonemas visuais dinâmicos, né? Dessa forma, ele descreve formas que o lábio se movimenta, mas sem separar cada fonema bonitinho, né? Ele não pensa fonema a fonema separado. Por isso que ele é dinâmico. Ele trabalha com a voz como um todo, produzindo diálogos que sejam mais consistentes possíveis com o que está sendo falado. É muito legal. Como você já deve saber, a Disney é dona de muitas empresas. Ele é um grande conglomerado que aumentou ainda mais agora com a compra da Fox, ou de parte da Fox, né? E a Disney se envolve com tudo que envolve entretenimento, inclusive o ramo de esportes, já que a Disney é dona da ESPN. E acredite se quiser, o Disney Research já fez um trabalho sobre esportes, dentre eles o futebol, né? Dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas, mas que se você der um empurrãozinho da estatística, ajuda, vai? Não prevê tudo, mas ajuda. E existem métricas que pesquisadores de estatística dentro do futebol se perguntam. Coisas como, esse jogador ou esse time se compara à média da liga? Ou, o desempenho atual desse jogador ou time se compara ao seu desempenho esperado? Isso é interessante porque você verifica se o time ou o jogador se comporta com o patamar que a estatística esperava. Eles usam um conceito, pessoal, de Ghost, que se você já jogou Mario Kart, você deve saber o que é esse Ghost. Quando você corre uma corrida no Mario Kart uma vez, você pode disputar contra seu próprio recorde. Aí a sua corrida anterior aparece na forma de um fantasminha kart e você quer bater o seu próprio recorde. Assim que você vai entender o que eu estou falando. Eu vou botar uma figura aí para você entender o que esse trabalho faz, mas esse trabalho municia técnicos de futebol com informações estatísticas para auxiliar ele, por exemplo, na hora de posicionar seus jogadores. Na figura 1, que deve estar aí no vídeo, a partir dos dados disponíveis, verifica-se que o time de vermelho, que se chama Fulham, possui 69,1% de chance de marcar um gol. Enquanto o time azul aí chama Swansea, tem essa chance aí de tomar esse gol. No entanto, na figura do meio, se o time de azul mudar a posição dele para a posição onde estão os ghosts, que são os pontos brancos, isso aumentaria ainda mais a chance de gol para 71%. Então, com isso, você começa a aprender quais são as posições que os jogadores podem ficar, que, pelo menos estatisticamente, diminuem a chance de levar gol.
Aí a gente pega um outro cenário, com o mesmo lance de gol, mas com o posicionamento de zagueiros de um jeito que o Manchester City tipicamente faz. Isso reduz a chance de gol, os ghosts do Manchester City, para 41,7%. Então, talvez aquela movimentação ali ajudasse a reduzir gols jogados daquela maneira. E como esse método funciona? Ele estuda vários lances de vídeo aí que ele vai aprendendo e treinando com a famosa Deep Learning, uma rede neural recorrente, RNN. O interessante da RNN é que ela é generativa, então ela pode produzir novas amostras ou novos ghosts, dando uma porcentagem de qual melhor posicionamento de zagueiros ou posição de atacantes para, respectivamente, não tomar gol ou levar gol. Então, quem faz isso é a Disney. A Disney Research está preocupada com times tomarem gols ou não. O trabalho que está no top 3 tem um nome bastante simples, que é Feeling Fireworks. Quando falamos da Disney, pessoal, é normal a gente ter aquela imagem dos fogos de artifício por cima de um enorme castelo, né? Até uma imagem bastante bonita aí. Era usada sempre nos filmes da Disney. Se não me engano, é sempre usada, é usada até hoje. No entanto, uma grande parcela de pessoas acabam não podendo ver essa cena bonita, que são as pessoas com deficiências visuais, né? Como é que uma pessoa com uma deficiência visual parcial ou total vai poder, vamos dizer assim, enxergar a beleza desses fogos de artifício? Pensando nisso, os pesquisadores da Disney criaram esse artigo, o Feeling Fireworks, que, na verdade, é uma ideia absolutamente simples, mas genial. Eles colocam uma superfície que parece um tecido e disparam jatos de água sincronizados com os fogos de artifício de um projetor. E quando uma pessoa com deficiência visual passa a mão por aquele tecido, as batidas que o jato de água dão na posição fazem ela sentir aqueles fogos de artifício. É uma coisa simples, mas fascinante e sensacional. Eu vou deixar um pouco o vídeo aí para vocês verem. É muito, muito legal. Chegando agora no top 2, nós vamos falar de um outro trabalho que, é impressionante. Quando o assunto é renderização de modelos bem realistas, a Disney faz isso muito bem, né? Ela já conseguiu recriar atores que já estavam envelhecidos ou até que já faleceram. Ela consegue criar cenas de ação que são impressionantes. O próprio filme do Star Wars Episódio 8 é um filme lindíssimo, né? Visualmente lindíssimo. A Disney está na frente quando a gente fala de tecnologia de renderização 3D. Aqui a gente vê um exemplo dessa qualidade. Esse trabalho, basicamente, ele consiste em sintetizar nuvens atmosféricas. Parece nuvem de verdade, e eles conseguem gerar nuvens movimentando, ou melhor dizendo, manipulando os parâmetros para que a nuvem fique do jeito que eles querem. Para isso, eles usam uma combinação de Monte Carlo, que eu espero falar de método Monte Carlo futuramente nos meus vídeos, com... Adivinha? Adivinha, ele junta Monte Carlo com... Você só tem uma chance de acertar. Com
Deep Learning! Ha! Note como a junção do Machine Learning com a computação gráfica está criando coisas sensacionais. E sim, ele produz redes neurais, por meio das redes neurais, ele produz nuvens fotorrealistas a partir de conhecimento prévio. Né? Não vou entrar em detalhes porque esse artigo é bastante matemático, eu ia gastar muito tempo para ler e entender e não ia dar para gravar esse especial de Natal, mas o método deles é eficiente primeiro, porque você não precisa simular todos os fótons de luz chocando com as nuvens para criar um efeito de nuvem realista. Né? Se você fosse fazer uma nuvem do zero no computador, você ia ter que produzir o efeito das luzes interagindo com a nuvem para criar o efeito. Mas ao invés disso, ele tem já um aprendizado prévio, ou seja, já tem um conhecimento prévio de movimentação de luzes numa espécie de uma base de dados. Algumas amostras de ponto de nuvem produzem fótons que depois você extrai geometricamente essa informação e usa a rede neural profunda. Então você combina essa amostragem de pontos que você extrai pelo método Monte Carlo, junto com o Deep Learning, que já tem um conhecimento prévio de várias nuvens, e você consegue produzir nuvens fotorrealistas e podendo ajustar os parâmetros para que a nuvem tenha uma sombra do jeito que você quer, que a malha da nuvem se modifique de um jeito que você quer. Assim, é muito bem feito, é muito realista. E finalmente chegamos no o último trabalho sensacional da Disney, que consiste no seguinte: colorir livros infantis, pessoal, é uma coisa que estava muito na moda ultimamente para adultos e uma coisa que crianças fazem muito até hoje. Colorir um livro, então, é algo que atrai muito o público. E baseado nisso, a Disney criou um conceito de colorir um livro infantil usando realidade aumentada. Então, olha só como isso se torna bastante divertido, né? Imagina você pedir para a criança colorir, né, numa superfície, e à medida que vai colorindo, surge um modelo 3D do boneco que ela está colorindo, e ele vai colorindo em tempo real do jeito que ela está pedindo. Então o boneco pode ficar parado, assim, se mexendo ou brincando, enquanto a criança pinta. Ele faz isso a partir de um desenho de verdade. Ele usa uma ideia de rastreamento de superfícies deformáveis para que o objeto se movimente enquanto ele vai sendo texturizado, né? Você vai incluindo a textura em tempo real. Isso está disponível em um app. Eu não sei se esse app já está disponível, mas existem várias cópias dele na internet, eu não sei indicar um bom, mas essa tecnologia, quem desenvolveu e quem trouxe um artigo explicando como ela funciona foi a Disney. E ao final você ainda pode escolher, a partir do momento que você terminou de desenhar, você ainda pode escolher qual efeito de colorização você quer no seu desenho final. Se quer uma coisa que fica colorida mais realista, ou que mantenha exatamente da forma como você coloriu sem mexer nada, esse tipo de coisa. Esse trabalho se chama Live Texturing of Augmented Reality Characters from Colored Drawings. Esse foi o pior inglês que eu já tive na história desse canal. Mas seria algo como texturização viva, né, pintando, de personagens de realidade aumentada a partir de desenhos colorizados, né, ou coloridos, pintados. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu tive que ler um bocado de artigos para
fazê-lo. Pensem nisso como um especial de Natal aqui do canal. Vou ver se eu ainda consigo um especial de Ano Novo, né? Vamos ver. E curta, compartilhe. Se você gosta desse conteúdo, que eu veja trabalhos de centro de pesquisa e traga aqui para vocês, comente isso nos comentários. Compartilhe, curta, sininho, blá blá blá, essas coisas, tá certo? Feliz Natal! E é isso, valeu e até a próxima!